A seguir, Hora da Notícia. BS Bills de Passo Fundo se destaca entre as maiores empresas do país. Nesse ano, a BS Bills aparece na melhor colocação de sua história no ranking chamado Valor 1000. O atendimento online da Polícia Civil. Nós vamos mostrar nesta edição do Hora da Notícia como funciona esse atendimento. E como está o processo de revisão do Plano Diretor de Passo Fundo? Hoje aqui no estúdio nós vamos conversar com a secretária municipal de Planejamento, Ana Paula Vickert. E ainda o aumento na expectativa de vida e como isso se reflete nas casas de longa permanência. Hoje é quinta-feira, é 22 de agosto, é Hora da Notícia. Passo Fundo registra todos os meses centenas de ocorrências policiais. Boa parte delas poderia ser registrada pela internet na delegacia online. A gente vai te mostrar agora como funciona esse serviço. As ocorrências de menor complexidade estão na tela do computador. Para registrar, é só acessar o site em qualquer hora do dia. O Sistema Online da Segurança Pública Estadual atende a ocorrências de menor complexidade, como registros de furtos, perda de documentos e acidentes com danos materiais, por exemplo. O documento emitido tem o mesmo valor daquele que é entregue nas delegacias físicas. Em até 2 horas, prazo máximo de 2 horas, ela é analisada por um delegado de polícia que dará o despacho. A partir daquele momento, a ocorrência vira uma certidão e o cidadão tem acesso a esse documento que tem o mesmo valor daquela ocorrência realizada fisicamente numa delegacia de polícia. E havendo providências por parte da polícia necessárias ao fato, digamos, numa ameaça, numa perturbação da tranquilidade, essa ocorrência é encaminhada para a delegacia de polícia da área, que vai realizar o procedimento da mesma forma como se tivesse havido o registro presencial. Assim como em todo o estado, Passo Fundo ainda usa pouco a delegacia online. Os dados da Polícia Civil mostram que só 15% das ocorrências que poderiam ser registradas virtualmente são realizadas dessa forma. Em Passo Fundo são cerca de 600 ocorrências por mês que poderiam ser registradas pela delegacia online e somente cerca de 100 estão sendo nesse momento. Para o cidadão e para a própria Polícia Civil é importante que as pessoas passem a utilizar o meio virtual, a internet, a delegacia online para fazer esses registros. Ia facilitar bastante. Com certeza, para todo mundo. Ao todo, 15 tipos de ocorrências podem ser registradas virtualmente. O endereço é o www.delegaciaonline.rs.gov.br. Bom, o Hora da Notícia, ele vem acompanhando esse processo de revisão do Plano Diretor do município de Passo Fundo. Olha, é um assunto importante, a comunidade precisa e deve se envolver com esse tema. Por isso, nós convidamos a secretária do Planejamento de Passo Fundo, Ana Paula Vickert, que, aliás, também é professora do curso de Arquitetura e Urbanismo aqui da UPF, para atualizar as informações. Secretária, muito obrigada pela presença. Eu quero começar já lhe perguntando que fase é essa que nós estamos da revisão do nosso plano diretor. Bom, nós estamos trabalhando num processo extremamente participativo, né? E essa fase, então, que nós estamos concluindo semana que vem, é a fase em que são definidas as diretrizes e os grandes objetivos do plano, para depois, sim, começarmos a escrever exatamente a lei, fazer os desenhos, né? Então, é a fase que é o conceito do plano diretor, né? Então, agora já é o que vai ser esse novo plano diretor, o que se busca com isso e o que isso vai transformar ou como isso vai ser trazido para a nossa cidade nesse futuro dos próximos 10 anos que ele vai reger a legislação urbanística. Pois é, para algumas pessoas esse assunto ainda é novo, então em breves palavras a pergunta é muito básica, qual é o papel de um plano diretor de um município? Bom, é natural que, né, as pessoas que estão no seu dia a dia não tenham essa compreensão da complexidade que tem o plano diretor. Ele é uma lei que organiza todo o território do município, ou seja, a ocupação do espaço da cidade.
onde que pode botar novos empreendimentos, onde eu posso construir prédios, como que eu posso usar o território, se eu tenho que recuar, se eu posso fazer prédio em altura, se a minha casa tem que ser baixa, se eu posso abrir uma oficina mecânica, se eu não posso. Então, na verdade, ele impacta tanto a economia, o desenvolvimento econômico da cidade, a estruturação dos bairros, a qualidade de vida, se nós vamos ter soluções que favoreçam a mobilidade a pé, ou se tudo vai ficar longe em setores, como que isso vai acontecer, né? Então, isso é a lei do plano diretor, ela organiza o território. Infelizmente, algumas pessoas tomam conhecimento do plano diretor quando compram um terreninho, desejam construir, daí descobrem que não podem fazer a casa do tamanho que gostariam, por exemplo. Às vezes, isso tem a ver com o plano diretor. Isso mesmo, às vezes as pessoas descobrem o plano diretor da pior maneira, que é tentando fazer, às vezes, um sonho, realizar um projeto e que o plano não viabiliza porque realmente esse impacto que os empreendimentos têm nos bairros, no seu entorno, isso é previsto no plano. Então, a gente sempre fala que antes de qualquer aquisição de imóvel comercial, de sala, de terreno, se deva consultar o plano diretor, pedir para o seu corretor de imóveis solicitar essa informação junto à prefeitura para evitar que a pessoa invista e depois não possa ter o retorno, né? Então, algumas atividades realmente são mais restritivas, que têm impacto ambiental ou de mobilidade, e aí é importante essa ponte, esse contato com a prefeitura municipal. O que se pode antecipar com relação a possíveis mudanças nesse próximo plano diretor? Bom, nós estamos trabalhando com as novas diretrizes até nacionais, né? Então nós vamos ter mudanças de interpretação, alguns instrumentos que nós temos que aplicar no plano diretor e que hoje ainda só estão lançados, mas não estão estruturados. E nós estamos trabalhando a partir de demandas da comunidade e buscando facilitar o desenvolvimento econômico da cidade, porém preservando aquilo que importa para o coletivo. Então, há uma tendência nas gestões públicas de exigir menos daquilo que está da porta para dentro das edificações e exigir mais daquilo que está da porta para fora, que é o que impacta na vida do coletivo, né? Então, o próprio Código de Obras já tem esse conceito, o Código de Obras novo. A gente exige, por exemplo, o projeto da calçada, exige as relações do exterior, que é aquilo que vai impactar na vida do coletivo, e menos planta baixa, ou como que a pessoa está solucionando a edificação lá dentro. E o plano diretor vai para esse mesmo caminho, trabalhar mais os espaços públicos, as relações de qualidade de vida, né? E essas tendências todas, essa estruturação conjunta, né? Da cidade, do construído, do meio ambiente, da preservação e do desenvolvimento econômico. A próxima etapa ou a próxima ação é uma audiência pública no dia 28, aí está todo mundo mais do que convidado. Na verdade, nós já tivemos esse processo aberto, né? Ficou 15 dias o documento disponível para receber as sugestões, já recebemos as colaborações de correção e nesta audiência nós vamos validar as correções recebidas ou validar o documento como ele está. Então, aí, a partir desse documento será escrito o projeto de lei, que é a próxima etapa. Mas a comunidade pode deve participar para poder, isso mesmo, para poder votar nas colaborações e endossar o documento que a gente disponibilizou. Secretária, dia 28 em que horário e qual o local? Nós estamos com ela marcada 18 horas, lá no auditório da Universidade Federal Fronteira Sul, que é nos fundos do quartel. Nós vamos começar, eu falo 18 porque está marcado 18h30, mas nós vamos começar impreterivelmente 18h30 porque o assunto é longo. Então as pessoas a partir das 6 horas da tarde podem chegar e já ir assinando e se posicionando lá no local. Estão mais do que convidadas. Isso mesmo. Muitíssimo obrigada, bom trabalho. Obrigada. O Senado aprovou ontem a medida provisória da liberdade econômica, mas com alterações, e a gente vai saber agora quais foram com a Zumara Colucci. Mas antes vamos fazer uma correção, né? A audiência pública a gente falou dia 28, mas é dia 29. Dia 29 é audiência pública, isso mesmo. Vamos lá, Zumara, teu assunto agora. Pois olha, Thaís, uma alteração considerada pelos senadores como um jabuti dentro da MP. A MP da Liberdade Econômica, então, foi aprovada, mas foi retirado do texto os artigos que acabavam com a restrição ao trabalho nos domingos. Foram excluídas do texto a possibilidade de folga semanal de 24 horas em outros dias da semana, que não seja o domingo, e a dispensa do pagamento em dobro por trabalho nos domingos e feriados. Dessa forma, como não há modificação nem acréscimo ao texto, mas uma supressão, ele não precisa voltar para a Câmara dos Deputados e segue direto para a sanção presidencial.
A outra informação é sobre a chegada de mais venezuelanos a Passo Fundo. O chefe da Força Tarefa Humanitária, General Augusto Souza Coelho, esteve ontem em Passo Fundo apresentando a Operação Acolhida. Mais 11 imigrantes devem chegar nos próximos dias à cidade através da Agência Humanitária da Igreja Adventista. Zumar, agora uma boa notícia para Passo Fundo, notícia essa que vem da BS Bios. Isso mesmo, Thaís. A BS Bios de Passo Fundo aparece este ano na melhor colocação da sua história no ranking Valor 1000. Está na posição geral 234. Esse ranking Valor 1000 é promovido pelo jornal Valor Econômico. Os resultados apontam também que a BS Bios é a terceira maior empresa no setor químico e petroquímico em rentabilidade e a segunda maior no tópico giro do ativo, além de aparecer na 39ª posição entre as 50 maiores empresas da região sul do país. Aliás, o presidente da BS Bios, Erasmo Carlos Batistella, creditou à sua equipe o resultado obtido. E ele, o empresário, será homenageado pelo município de Passo Fundo em um evento no sábado à noite, encerrando as atividades do mês de aniversário do município. E agora, com o acréscimo de biocombustível nos combustíveis, a tendência é de crescer. Para 11, né? De crescer ainda mais, não é, Zumar? Com certeza. Obrigada, bom trabalho para ti. Obrigada. 78 idosos para cada 100 jovens. Essa é a estimativa para os próximos 15 anos aqui no Rio Grande do Sul. E como vão viver esses idosos é o que nós vamos falar depois do intervalo. A partir de hoje, as crianças de 6 meses a menores de 1 ano precisam ser vacinadas contra o sarampo em todo o país. De acordo com o Ministério da Saúde, essa vacinação ela é preventiva justamente para crianças dessa faixa etária, então uma dose extra chamada de dose 0. Essa dose ela complementa as previstas no calendário nacional de vacinação aos 12 e 15 meses. O tempo deve se manter como nos últimos dias. Sol, temperatura mínima ao amanhecer aí de 5 graus. Veja a previsão para amanhã e já para o sábado. A sexta-feira será de sol com algumas nuvens e nebulosidade ao amanhecer, mínima 8 e máxima 20 graus. Sábado de tempo bom, com sol e algumas nuvens, não há previsão de chuva, mínima 8 e máxima 21 graus. E foi definida uma data para a volta do Carnaval de Rua de Passo Fundo. O desfile vai ser no dia 1º de março de 2020. A data foi definida durante uma reunião entre a Liga das Escolas de Samba e a Secretaria Municipal de Cultura. Os desfiles não acontecem na cidade de Passo Fundo há 4 anos. E, a partir desse novo formato definido, não vai ter dinheiro da prefeitura para as escolas de samba. Cada escola vai ter que buscar patrocinador e também a estrutura aí de som e iluminação, essas sim vão ser as contrapartidas do município. 78 idosos para cada 100 jovens. Essa é a estimativa para os próximos 15 anos aqui no Rio Grande do Sul, de acordo com um levantamento divulgado pelo governo do estado. E é o aumento da expectativa de vida que faz com que a gente se pergunte, daqui a alguns anos, como vão viver esses idosos? Uma população que só cresce no Brasil. A média da expectativa de vida chega a 72 anos para os homens e 79 anos para as mulheres. Uma década a mais do que se esperava da população brasileira em 1991 e no início dos anos 2000. Mas o aumento da expectativa de vida não impacta só nos indicadores sociais. O reflexo também está no mercado, com o aumento da procura por residências para idosos. Essa aqui, por exemplo, tem 13 leitos e todos estão lotados. A procura por residências de longa permanência aumentou nos últimos anos. Nessa casa, os leitos não ficam desocupados desde 2015. Cada ano que se passa, tem mais famílias procurando. Alguns idosos também, onde também opinam, né, que querem vir para o residencial. Então a gente percebeu sim que a procura existe e cada vez maior.
Já nessa outra, se percebe que a procura é maior depois dos períodos de férias, nos meses de março e agosto. Daí os familiares estão mais em casa e daí eles conseguem ver a situação real de como está o idoso. Tem ciência daí que o idoso não pode ficar sozinho em casa e que ele precisa de acompanhamento e precisa de assistência. Mas o aumento não foi só na procura, foi também na oferta. Passo Fundo tem hoje pelo menos 20 residências para idosos, entre particulares e filantrópicas. Só o município conta com 40 vagas compradas via chamada pública em casas particulares. Outras 2 entidades têm convênio com o município, a Fundação Lucas Araújo e a Obra Social São Vicente de Paulo. Mesmo com tantos espaços, a procura nunca acaba. Hoje, 130 idosos estão institucionalizados, ou seja, estão em residências de longa permanência conveniadas pelo município. Diariamente, a Secretaria de Assistência Social de Passo Fundo recebe famílias que buscam pela institucionalização de idosos. Só que quando se trata em acionar o Estado, a regra é a mesma que se tem com as crianças e adolescentes. É da família a responsabilidade em zelar pelo idoso. O Estado ele só vai intervir quando houver alguma violação de direitos, alguma violação grave de direitos, em que haja necessidade, então, de um acompanhamento do Estado, enfim, né, e também do encaminhamento, em alguns casos, para alguma instituição para preservar as condições mínimas de vida e de saúde do idoso. Mas a procura pela terceirização do cuidado ao idoso também entra em outra esfera de debate, o abandono. Só a Sencas recebe por dia pelo menos uma denúncia de maus tratos, abandono ou abuso financeiro de idosos, o que sinaliza que o abandono acontece na maioria das vezes dentro da sua própria casa. Às vezes o idoso está abandonado em casa, condicionado à TV e ficar sozinho, ou vai uma profissional que fica algumas horas lá com ele, mas a maior parte do dia ele está sozinho. Então tem que desmistificar essa história de abandono em instituição de longa permanência, porque ele não está abandonado. Ele está tendo assistência 24 horas por dia e com todos os profissionais que o idoso precisa. E muitas vezes é o preconceito que dificulta a procura em terceirizar o cuidado do idoso. Foi esse o caso da Loreni. Ela decidiu, com os irmãos, procurar ajuda para cuidar da mãe. E não foi uma decisão fácil. A gente é a família, bem que a família queria que ficasse com a gente, né? Claro, a mãezinha, né? A gente queria tanto, mas não deu, a gente não tinha força para cuidar da minha mãe, né? Eu acho também, se ela tivesse com um da família, eu acho que ela nem estava mais aqui, né? Porque a gente, por mais que a gente queira cuidar, mas não tem os cuidados que nem tem aqui. Com uma população cada vez mais velha, não faltam alternativas. Mas o Estatuto do Idoso determina que a família é sempre a responsável. E não é porque ele está em uma residência que a família se isenta do cuidado com o familiar. Até porque, quando os sintomas da idade chegam, todo o cuidado é pouco. É o caso do seu Pedro, que até chegar na casa de apoio, foi e voltou de hospitais várias vezes. O reflexo já não é o mesmo e tudo muda. Menos a saudade de casa. Eu sinto, mas fazer o quê? Achei que eu ia morrer, passei toda a transferência para as filhas e eu estou sem nada. O Hora da Notícia de hoje fica por aqui. Fica aquele convite para você acompanhar também o conteúdo produzido pela UPF TV nas redes sociais. A gente volta amanhã ao vivo, ao 12h30, com novas informações. Até lá!